Estamos de volta, é sempre com muita alegria que a gente chega aqui na Vibe Mundial para um super encontro, né? Além da gente fazer um programa que a gente ama, hoje eu tenho o prazer de receber aqui como minha convidada Monja Cohen. Ah, bem-vinda! É assim, obrigada, Samira, que bom estar aqui. É um prazer te receber aqui, viu, Monja? Sempre. Monja Cohen, que é também comunicadora da Vibe Mundial. Isso. Já está aqui há uma década. Isso mesmo. Com o programa Momento Zen. Toda segunda e sexta. E sexta, às 19h30. Isso. 25 minutos de programa, 25 minutos de encontro com a Monja, que hoje está aqui com a gente para um super bate-papo, um bate-papo prolongado, para a gente conversar sobre o despertar do agora. A Monja Cohen, gente, ela é fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil. Ela é referência nacional em espiritualidade. É mestra Zen Budista e uma das vozes mais influentes na disseminação do budismo e da prática de meditação no Brasil. É autora de mais de 30 livros, não é? É isso mesmo. Mais de 30 livros trazendo muitas reflexões para a vida. O mais recente lançamento, veja se eu estou certa, Ser Feliz é Possível, um diálogo entre ciência e espiritualidade. É esse? É com coautoria? É com o Gustavo Arnes, que é sobrinho da dona Zilda Arnes, que era irmã do Dom Paulo Evaristo Arnes, que foi arcebispo de São Paulo. Dona Zilda, que morreu no Haiti e que foi a mulher, a médica, pediatra, que criou o soro caseiro, que salvou milhares de vidas. Ela estava no Haiti levando o soro caseiro para lá. A porção adequada de água, de sal e açúcar, que evita as pessoas, as criancinhas, a morrer. Ela ganhou Nobel, né? Ganhou, é maravilhosa. Ganhou um prêmio Nobel da Paz. Isso, não lembro se era o da Paz, mas ganhou um prêmio Nobel muito importante. A morte dela é um mistério até hoje, né? Verdade, O que eles falam, às vezes a gente não acredita, não. É. E tem, entre tantos livros aqui da Monja Cohen, tem o Zen para Distraídos. Que é aqui escrito também, né, junto com o Nilo. O Nilo, que é o produtor do programa. Nós não tínhamos nada online naquela época, quando a gente começou. E as pessoas ouvintes mandavam perguntas para nós. E telefonavam. E essas perguntas o Nilo depois compilou e fez esse livro. É um estudo sobre budismo, respondendo o que é o Zen, as palavras em japonês. E é o nosso best-seller, é o mais vendido livro que temos. Olha que Zen legal. para Distraídos. Zen para Distraídos, que é uma compilação aqui de perguntas feitas dos ouvintes para a Monja Cohen aqui na Vibe Mundial. E lembrando, gente, que sempre, toda a venda, ela me corrige se eu estiver errada, a venda dos livros feitas diretamente pelo templo, né? Sim. Tem renda toda revertida para o templo, né? É isso mesmo. Que está num espaço novo e tem muita coisa nova aí para fazer. E a gente vai bater aquele super papo aqui. E a Monja, entre tantos eventos, mas são tantos. Liga para a Monja, onde está? Uma hora está em Teresina, depois está no Rio. Aí um belo dia ela está em São Paulo, mas está lá na Feira do Livro. E assim vai, né? E está sempre lá no templo, né? Tem dias onde em que o templo também é aberto, né, Monja? Então, nós mudamos de lugar, nós morávamos perto do estádio do Pacaembu. Sim. Nós moramos para Perdiz, estamos mais perto do Palmeiras agora, dos parques. E é uma casa menorzinha, que fica de esquina, é muito agradável, ela é muito acolhedora a casa. Sim. Ela é menor e a gente fica mais próximo. Esse final de semana teve Zazenkai e tiveram mais de 20, quase 30 pessoas tiveram presentes e couberam. Porque a gente estava com muito medo, achando que só cabia 5, só cabia 10, e a gente cabe que 25 é confortável. Então, convido as pessoas que queiram vir, pode ver os domingos, às 11 horas da manhã, tem que chegar uns 10 minutos antes, e a gente pede para mandar uma mensagenzinha pelo computador. Vai ter esse domingo? Posso ir? Porque senão, de repente, por exemplo, no dia 22, domingo que vem, não vai ter. Nós vamos começar um retiro, e quando tem um retiro, o último dia do retiro não tem o Zazen. É verdade. E vira e mexe tem retiro. Isso. Todos os meses tem um, pelo menos. Todos então, os meses tem retiro. Escreve que dá mais certo. Vai dar certo. É uma oportunidade também, você que quer começar a praticar meditação, quer entender como que funciona todo esse processo, quer estar mais pertinho do templo, da monja, ela coordena todo esse trabalho aí com todos. Isso. E que bom, né, que retomou. Com a pandemia estava mais... era tudo online. Todo mundo distante. E
No próximo dia 29 de junho, domingo, às 15 horas, tem um super evento, o Despertar para o Agora, Sabedoria Zen para uma Vida Plena, com a Monja Coen, aqui em São Paulo. Vai ser maravilhoso. Lindo, gente. Isso, no Teatro Santa Cruz. Teatro Santa Cruz fica no Shopping Santa Cruz, onde tem uma terminal, tem um ponto, né, de metrô. É lindo, era um cinema que virou um teatro. E eu fui assistir 2 peças maravilhosas lá. Essa última que a gente viu, que você me convidou, Samira, como é que chamava? Crowley, o Mago do Novo Ion. Que maravilha! Que foi lindo, lindo, lindo. Isso. E um público maravilhoso, né? Sim, verdade. É o público que procura a espiritualidade. Se você procura a espiritualidade, vem com a gente. Você vai ver, eu sou uma das palestrantes, vão ter outros em outros dias. Nesse domingo, às 15 horas, sou eu. A gente vai falar sobre o Zen e o despertar. E ela vai falar mais pra gente sobre isso. Esse é o projeto Cadê? Soul Masters, tá? Então você já fique ligadinho, Soul Masters, já pode seguir, inclusive no Instagram, esse nome a gente localiza, Soul de alma, mestres da alma, né? Isso. Soul Masters. Então a Monja Coen estará lá no Teatro Santa Cruz, no dia 29, um domingo, às 15 horas. E sabe o que é legal? A gente vai falar hoje sobre o tema dessa palestra, a gente vai transcorrer aqui um pouquinho, mas o que é legal é que, além da palestra, vai ter bate-papo com o público e depois todo mundo pode tirar foto, né? Todo mundo que estiver presente, né? Tira foto, autógrafos, se você tiver o livro da Monja, pode levar. Ela vai estar lá à disposição de todos, né? Com muito carinho, como sempre. Para a gente conversar um pouco, né? Vai ter esse período, essa 1 horinha para todos ali. Então, é um evento bem gostoso, num lugar maravilhoso. Isso. Certo? Monja Coen, vamos bater papo? Vamos. Porque é disso que a gente gosta, né? Isso mesmo. Então, você já se liga. Vamos falar desse despertar para o agora. Para a senhora, o que é? Falava-se tanto no poder do agora, do Eckhart Tolle. Sim, sim, sim. E a gente sempre traz esse tema. Vamos viver o agora. Não estamos no agora, estamos no futuro ou no passado. Ansiedade, depressão e etc. Vamos fugir disso. O que é para a senhora o poder do agora? É o poder da presença pura, que eu chamo. Está inteiramente presente onde estamos. E onde nós estamos e o que estamos fazendo é a coisa mais importante do mundo. Porque a nossa vida está aqui. Sim. A nossa vida não está no ontem, nem daqui a 10 minutos passados, nem 10 minutos futuros. E a gente está no presente. É impossível não estar no presente. Mas a gente que trabalha aqui na rádio e que tem um cronômetro passando, na hora que a gente fala, agora já foi. Passa rápido. É muito, cada segundo. Tchum, 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 tchum. E a gente não está inteiro em cada segundo, mas o máximo que a gente puder estar presente no que está fazendo. Se está digitando alguma coisa, está digitando. Está escrevendo um livro, está escrevendo um livro. Está falando no telefone, está no telefone. Está brincando com o cachorro, está brincando com o cachorro. E não é que ficou bitolado. Pelo contrário, a gente não perde a visão periférica. Estar presente no agora não é uma lente assim que só vou ver o microfone. Eu falo que nem fosse uma grande angular. É uma lente que pega toda esta sala, está em foco. Tudo que está acontecendo neste momento tem que estar em foco. Tem que saber onde está a luz, onde é que está a tela, onde é que está o microfone, onde é que está a água. Eu vejo tudo isso, eu estou presente nisso tudo. E às vezes as pessoas acham que não, está presente eu só vejo o microfone, eu estou focado, né? Fica tudo muito focal mesmo. Muito limitado. Sendo que a gente aqui, agora a gente está percebendo tudo o que acontece aqui, mas tem que ser natural. Isso, não pode forçar. É o que é. E é o que é. Isso é treino também? É treino. E o Zazen, que é a prática da meditação Zen, nos ensina muito a como estar presente no agora. Por exemplo, quando eu comecei a praticar, doía minha perna. Ah, tá. Imagino que sim. Começa por aí. Eu queria sentar na posição de lótus, eu não conseguia sentar. Lótus é a perna direita vai em cima da coxa esquerda, a perna esquerda da coxa direita. Eu não conseguia, eu fazia meia lótus, uma perna ficava embaixo. E, de repente, começava a incomodar. E o que eles falavam? Isso era em Los Angeles, na Califórnia. Don't move! Não se mova! Não se mova! E eu lá, está doendo, está doendo. Aí até tremia, né? E eu olhava para os lados assim e ninguém se movia. Eu falei, que gente louca, são sadomasoquistas, que coisa horrorosa. Vou embora daqui, não volto mais. Aí tocava um sininho, tlim, podia levantar. Aí levantava, andava um pouquinho, eu disse, vou tentar só mais uma vez. E o que você percebe? Que a dor, o que é desagradável, também é temporário e passa.
Mas na hora que você está na dor, parece que não tem fim. E ela realmente dói. Mas que interessante, se você respirar a dor, aquela sensação de dor continua lá, mas não é a coisa mais importante. Ela é um pano de fundo, tira o foco dela. Então você respira a dor, você sente. Não, a gente até fala onde é o ponto crucial da dor. A dor é quente ou fria? Eram palavras que a minha professora ela chamava Charlotte Jokubeck, era uma monja norte-americana. Ela dizia: onde é o ponto crucial da dor? A dor é quente ou fria? Você vai até lá e relaxa o músculo. Por que é dor? Porque é a contração. Então, na hora que começa a incomodar, seja a perna, as costas, a gente faz o quê? Contrai. Dói muito mais. Você relaxar na dor é difícil, mas a gente aprende. E quando você aprende, a dor existe, mas ela não é o mais importante, que você percebe. Além da dor, tenho pensamentos, passou uma motocicleta, que motocicleta será? Para onde que essa pessoa vai? Passou um carro, quem é que estava nesse carro? Tudo que acontece, alguém espirrou na sala, está doente. Ontem peguei um avião e tinha um homem sentado bem na minha frente. Me puseram na janelinha. Eu não gosto da janelinha. Eu gosto de sentar no corredor porque eu me sinto livre. Na janelinha a gente fica meio prisioneira. Ultimamente eu estou no corredor também. Não é mais fácil de liberdade. E, de repente, esse senhor à minha frente, mas tossia, espirrava. Eu tinha um lenço, que eu punho o lenço no nariz. Eu falei: o que eu faço? Eu não posso ficar doente. Eu tenho tantas coisas para fazer que eu não posso pegar essa doença que ele tem, né? E é muito aflitivo isso, mas, ao mesmo tempo, falo: o que eu posso fazer? Eu posso usar meu lenço para tampar meu nariz e, quando sair do avião, eu tenho ar livre e vou respirar de novo. Então, teve alguns momentos desagradáveis, mas teve uma joia de uma criança que estava sentada atrás de mim. Era um menino pequenininho que pegou aquele papelzinho do avião que diz o que fazer em caso de acidente. E ele começou a ler. Eu não via o menino, eu ouvia a vozinha dele. Olha, mamãe, tem que amarrar aqui assim. E depois, olha, se você sair, tem que pegar uma coisinha que está aqui embaixo. E você veste o casaco. Ele explicou tudo, ele leu o cartãozinho, cada desenho daqueles, com uma voz infantil doce, maravilhosa, contando, e que tinha um que estava escondidinho, que era um homem que estava escondidinho, que também ia poder sair. E, de repente, ele ficou esperando que viessem passar um docinho, uma bolachinha. E não veio. Aí o menininho começou a gritar: eu quero o café da noite. E a mãe: calma, filhinho. Ele começou a berrar: o café da noite, eu quero o café da noite, o café da noite. Mas era uma coisa linda, né? Aí eu chamei o comissário de bordo e falei: você não tem uma bolachinha para dar para o menino? Ele quer o café da noite. Ele tem direito. Aliás, todos nós queríamos o café da noite. E por alguma razão, uma viagem do Rio a São Paulo, geralmente tem um chazinho, um suquinho, uma aguinha que seja. Acho que nem tem mais, viu, monja? Eles disseram: se vocês quiserem água, chame o comissário. Mudou tudo. Mas aí eu chamei e o menino... Chamou. E o menino ficou bem alegre, ficou quietinho, parou de chorar. Ganhou o docinho? Ganhou. E esse foi o foco de atenção que a senhora e todo mundo acabou colocando. Isso, e vieram todos agradecer depois. O pai, a mãe, o irmãozinho, todo mundo feliz. E no avião todos falaram: nós também queríamos o café da noite. Todo mundo entra no avião querendo algo, né? É isso aí. Para o voo passar rápido É também. Isso aí. E pode ser rápido ou não. Pode. E a noite é muito bonito, né? À noite você olha lá de cima e quando começa a ver as luzes da cidade chegando em São Paulo, é uma maravilha. Isso é o agora. É uma imensidão de colares de brilhante. Ai, que de lindo. Joias preciosas. Você vê só aquelas luzes, aquilo brilha de uma maneira tão linda, tão linda. Monja poética, gente. Mas já pensou em escrever poesia? Já escreveu na sua vida de jornalista? Não, poesia nunca escrevi muito, não. De vez em quando saiu, mas sem querer. É, assim, né? E é bonito mesmo. E olhar São Paulo de cima, é isso mesmo. Ontem eu estive com a Elisa Lucinda, Sim. que também é poetisa, né? Muito intensa, muito intensa. E ela fala, se levanta e canta, né? É uma beleza, né? É muito agradável. E ela é uma poetisa. E ela leu poesias, né? Então é gostoso a gente estar. A poesia tem gente que acha que não serve para nada, né? É, mas a poesia ela é profunda. Né? A minha mãe escrevia poesias e era professora de declamação. Então eu fui criada num carrinho de bebê, numa sala onde ela dava aula de declamação. E ela gostava de poesias existenciais. E teve uma irmãzinha dela que morreu com 21 anos e ela escreveu um poema belíssimo para ela. Pela noite escura, tua procura minha alma andará, em que tempo afora te encontrarei.
enfim, e assim vai. Mas e ante lindo. aos rudes céus eu pergunto a Deus, por quê? Por quê? Ficou minha vida ao meio partida quando ao teu fim, mas contigo levas em meio das trevas metade de mim. Hei de estar contigo nesse teu jazigo, minha doce irmã, e que manso fado jazer ao teu lado por todo amanhã. Quero adormecer sem amanhecer e não ser no seu coração, e não causar dor para você. Você me deixou triste, mas eu vou estar junto e você não vai sofrer. É amor puro, isso é irmandade, fraternidade, Isso amor, é. né? Isso é. Está explicado de onde vem o teu poder de oratória. Era. Não é? De tanto ouvir. E olha aí a poesia, né? Fazendo parte. A Nossa. gente entrou no assunto, nem sabia o porquê. É isso aí. Não é? Mas as palavras, elas chegam até nós com energia. Chegam. E, né? E com amor. E com sentimento, com Isso. força, né? Não é? E é isso que a gente está querendo mostrar aqui, quando a gente fala do Zen Budismo também. Isto. Não é? No seu programa aqui na rádio Sim. também. Cada palavra dita é um sentimento que Isso. chega até o outro. É Isso. interlocução. É interlocução, tocar as pessoas, né? Tocar as Por isso pessoas. que eu gosto quando fala a rádio que toca a sua vida. Porque tem que tocar, gente. Não é uma coisa só que né? está falando assim para ninguém. Embora a gente não esteja vendo as pessoas do outro lado, a gente sabe que tem muitas pessoas. É que a gente E não tem dimensão. Elas param na rua para me agradecer. E agora, quando eu vou fazer palestra, eu sempre começo o programa dizendo: retorno me abrigo em Buda, retorno me abrigo no Dharma e na Sangha. São as 3 joias budistas. Quando eu vou fazer palestra, como eu fui no mercado místico, as pessoas na plateia estavam falando junto. Retorno, todos estavam falando, elas já sabiam. Ouvintes da rádio. Ouvintes da rádio, cheio deles. Retorno. Lindo. E me abrigo em Buda, E me abrigo em retorno e me Buda. abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Retorno, quer dizer, eu volto para Buda, que é o despertar da consciência. Eu retorno e me abrigo e me sinto protegida na verdade, que é o Dharma. Eu retorno, me abrigo e me sinto protegida na Sangha, na comunidade. E o Nilo, que é o produtor do programa, ele começa dizendo: boa noite, Sangha. Sangha quer dizer comunidade. Comunidade. É a comunidade da Rádio Vibe Mundial que nos segue toda segunda e sexta-feira aqui. E é isso, né? É. Aí a gente está falando aqui de Zen Budismo. Sim. Parece que a gente está falando para um público específico. Mas, na verdade, eu posso dizer que é democrático? É para ser humano. É para pra ser nós, humano. Seres humanos. Sem distinção nenhuma. São práticas. São práticas democráticas. democráticas que todo ser humano, seja quem for, pode praticar. E pode desenvolver sua habilidade de conhecer a si. Aí a gente vai voltar lá para Delfos, né? Que é a mesma coisa que Buda dizia: conhece-te a ti mesmo. Você tem que se conhecer. Quem é você? O que é a mente humana? Como é que funciona? E a gente tem que parar para conhecer. A meditação é isto. Você para um pouquinho e observa. Por exemplo, teve coisas que podem ter hoje me estimulado. Eu vou sentar, elas estão na superfície da consciência, elas vão aparecer. Sim. Seja lá o que for, pagou conta, brigou com alguém, deu um beijo em alguém, isso está lá, está na superfície. Mas conforme você vai indo e você vai sentando, você vai conhecendo planos mais profundos da sua consciência. Quantas informações entram pelos nossos canais de comunicação o dia todo. E esse computador extremamente poderoso está processando tudo. E alguma coisa ele guarda lá atrás. Ele não fica Muita aqui. coisa, Muita né? coisa fica guardada. E, de repente, você senta e fala: puxa, eu não tinha me dado conta de como foi bonito o dia hoje. Como aquela pessoa foi agradável de encontrar. Porque a gente tem a tendência de falar só do que é ruim. É. E por isso que eu gosto daqui. A Rádio Vibe Mundial, gente, não fica falando das coisas horrorosas e feias do mundo. Se fala, a gente põe de lado. Porque a gente fala do que é bom, do que é bonito, do que é gostoso, o prazer da vida, descobrir a beleza da existência nas coisas pequeninas e nas grandiosas. Porque acontecem coisas no nosso dia que não são agradáveis. Isso. E isso acontece, ok. Mas isso não pode fazer parte da minha vida como verdade absoluta, não é? Não pode ser o foco da minha vida, da minha existência. Puxa, aconteceu ontem, por exemplo, tinha uma moça que ficou tomando conta do templo para mim, que eu estava viajando. E eu cheguei, ela estava com uma cara passada assim. Falei: que será? Acho que ela ficou com fome. Não tinha comida. Eu preocupada. Esqueceu da comida? Ela chegou muito cedo, não comeu, estava com aquela cara de fome, né?
Hoje ela chegou lá, antes de eu sair, e disse assim, eu não contei para a senhora ontem, mas o cachorro tinha fugido. E eu fiquei desesperada. E 2 moços na rua pegaram o cachorro, trouxeram de volta. Eu falei, mas isso foi ontem. Por que você ainda está assim agora? O que você aprendeu com isso? Que você não pode abrir a porta se você vai sair com o cachorro muito perto. Você deixa o cachorro atrás da grade, dentro da cozinha, na outra parte da casa, mas você não sabe, porque ele pode fugir. E ele é um cachorro grande, ele é muito macio, ele é um Akita. Ele é lindo. Ele tem pelos na sola da pata, então ele não faz barulho. Ele anda silencioso. E ela não teve condição de segurá-lo. E ficou desesperada e nem falou para mim. Nem dormiu. Nem dormiu, pois então... desnecessário. Eu falei, o que você aprendeu? Que quando você for abrir a porta para sair, o cachorro não pode estar perto. Essa é a lição que você aprendeu. Então, não repita o erro. Agora, ficar se lamentando, porque eu errei, a monja, o que ela vai fazer comigo? Eu falei, olha, se o cachorro tivesse sido atropelado, se o cachorro tivesse machucado, eu ia ficar muito preocupado, ia levar no veterinário e cuidar. E para você ia dizer, preste atenção. Por isso o livro Zen para Distraídos é isso, não esteja distraído. Se você está presente e não quer ser bonzinho, porque eu pedi para ela, dê comida para o cachorro e você pode ir embora. E ela quis passear o cachorro. Mas ela quis, eu tenho 3. Era só dar a comida para o cachorro. Ela quis passear as 2 fêmeas sem levar o macho. E ele quis sair junto. Tão simples quanto isso. E ela não se deu conta que ele era mais esperto do que ela. Ai, meu Deus. Aprendeu. E isso mostra que cada atitude no nosso dia traz uma lição a ser tirada. Exato. E que o Zen Budismo não é só a prática de meditação. É isso aí. É a vida diária, cada dia. E você aprender para não repetir o erro. É uma frase que o professor Cortella tem na sala dele e diz assim, aqui só aceitamos erros inéditos. Adoro. Erros repetitivos, não. Não pode. Então, aprendeu alguma coisa. Agora, não fica lá se lastimando. Eu deixei o cachorro sair. A monja vai ficar brava comigo. Eu não vou ficar brava com você. Eu vou dizer, esteja atenta, esteja presente no presente. Às vezes eu autografo os livros, eu digo isso, presente no presente. Está inteira no que está fazendo. Você está inteira no que está fazendo, eu não vou bater nesse microfone e derrubar. Mas se eu não estiver inteira, eu estou tão distraída que eu derrubo o microfone. Mas o mundo está cheio de distração, Está. né? Então, se o mundo tem distrações em excesso, eu preciso fazer um esforço maior para estar no meu presente. Isso. É um treinamento. Mas é possível. É um treinamento da mente e do corpo. Quando eu era criança... O corpo também dá sinal. Não, quando eu era criança, às vezes eu batia numa coisa e me machucava. Minha mãe dizia assim, por que você está se autopunindo? Eu falei, autopunindo, mãe? Eu falei, sem querer. Não tem sem querer, você tem noção do seu corpo, da distância da porta e da mesa. Se você se machucou, você está se autopunindo, então você acha que você fez alguma coisa errada. É terrível, minha mãe. Uma doçura de pessoa. Espertíssima, né? Não é? Quando no Japão eu machuquei meu joelho, e eu forçava muito para fazer a posição de lótus, e um dia eu machuquei, a minha superiora disse, todas as noites faça o arrependimento. Fique de joelhos na sua cama, olhe para o seu travesseiro, coloque as mãozinhas palma com palma e se arrependa. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido do meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Você vai no médico, toma remédio, senta numa cadeira, porque não podia sentar mais em meditação, mas se arrependa, porque a culpa é sua. Você exagerou. Olha quantos termos a senhora trouxe agora que normalmente as pessoas não querem enxergar. É isso. Não é? É. O arrepender-se, É. né? A raiva que sentiu. Isso. E por que a gente não quer sentir nada disso? Pois É se permitir sentir para poder deixar passar. deixar passar. Porque é assim, né? É isso. É só assim que passa. É isso. Fiquei com raiva, briguei com alguém, fiquei, falei tudo que eu queria. Pá, cortei você, cancelei. Tá. Depois, passou. A pessoa entendeu? Entendeu por que eu cancelei? Entendeu que foi grosseiro comigo? Pronto, passou. Agora não vou ficar o resto da vida de mal. Isso faz mal pra gente. Tem pessoas que eu conheci, um casal que eu conhecia, tiveram 5 filhos. Eles deixavam um bilhetinho na porta da geladeira, não falavam mais um com o outro. E na mesa dizia, diga para sua mãe isso, diga para o seu pai aquilo. Que horror!
Que horror! E tudo isso fica instalado na mente de todos os filhos. Que não querem se casar, não conseguem ter relações amorosas satisfatórias, porque acham que sempre é uma coisa horrível, dramática, feia, ruim. As pessoas que chegam no templo hoje, querendo essa busca interior, querendo ser alguém melhor. Porque eu sempre imagino que quem quer ir atrás de algo maior, sim, tão interiorizado, né, espiritualmente até, está querendo se livrar de algo. Sim. Né? Sim. E de algo que está atormentando. E esse atormentar dói. Sim. Assim como a posição de lótus. Sim, exatamente. E a gente tem que aprender até quando pode fazer, né? E quando que diz não e muda a posição. E as pessoas que te procuram hoje, que chegam até com perguntas e que te abordam, trazem que tipo de situação na vida? Tem uma linha de pensamento sobre isso? Tem coisas muito variadas. Tem uma moça que veio me procurar dizendo assim, meu pai morreu há uma semana, eu estou muito triste. Eu falei, que bom que ele deixou você triste, foi um homem bom, não foi? Então você é capaz de ser tão boa quanto seu pai foi. Ele está em você, ele está com você. Você é consequência da vida dele. Você não perdeu o seu pai. Você teve uma presença maravilhosa na sua vida, você é capaz de tentar ser um pouco como ele foi para outras pessoas, que elas também vão sentir sua falta? Pegou, né? Quem de nós não passa por luto? Donizete Mariano, que está aqui hoje comigo na técnica. Eu tenho um intervalo comercial? E eu passei batido, eu esqueci, vão puxar minha orelha. Gente, nós vamos para o intervalo comercial. Estou conversando hoje com a Monja Cohen. Esse bate-papo incrível, sempre muito bom. E, tem evento, dia 29 de junho, 15 horas. Quero todo mundo no Teatro Santa Cruz. Isso. Mas tem que adquirir o ingresso, tá? Porque senão chegar e bater na porta não vai ter lugar, vai ficar bravo. Aí vai fazer o quê com essa braveza? Realiza e deixa passar. Gente, legal. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial, o Estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast? É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no Estúdio Vibecast. Até mais! Estamos de volta. Hoje, comigo aqui, eu e Monja Cohen. Coisa boa. Monja Cohen que está com a gente aqui na Vibe Mundial toda segunda-feira. 19h30, 19h55 e sextas, 19h30, 19h55. O mesmo horário? Mesmo horário. Então, todas as segundas e sextas-feiras com o programa Momento Zen. Momento Zen, é o nosso Momento Zen aqui na Vibe Mundial. Quantos anos já? 10 anos. Estamos rodando uma década. Uma década. Que delícia, viu? É mesmo. Que maravilha te ter aqui. Aprendi muita coisa. Tenho aprendido muita coisa aqui. Uma beleza. A gente aprende com tudo, né? Aprende. Basta estar conectado. Presente. E conectado, né? Com o que está fazendo. Isso. Fazendo com amor. Se comunicar é uma coisa importante para a senhora? Muito. Não é? A nossa vida é comunicação, não é? Tem uma coisa na Monja que eu acho incrível. Você vai ver uma palestra dela, aí você avisa que vai terminar daqui a 5 minutos. Você não precisa avisar de novo. A senhora sabe o tempo dos 60 minutos certinho, que já teve dia de ninguém te avisar e cravado nos 60 minutos terminar. Que relação é essa com o tempo? O corpo memoriza. E tem uma frase do fundador da nossa ordem que é: nós somos o tempo. Nós somos o tempo. Nós não estamos fora do tempo, nós somos o tempo. Portanto, preste atenção também no tempo que a gente se conecta a ele, é isso? Exatamente, exato.
que a gente fala, não perca tempo, não desperdice o tempo da sua vida. É tempo precioso na nossa vida. Use de forma adequada. Aprecie. Mas não é uma coisa que você tem que usar o tempo. Não é, assim, é com leveza. Porque as pessoas ficam achando, eu tenho que usar o tempo de forma adequada, que eu tenho que estudar muito, fazer muita coisa. Só produzir. E fica com burnout. Fica tudo doente, depois não aguento mais, trabalhei demais. Tem que saber os limites, as pausas. E as pausas, a meditação também é uma pausa. Ela não é só mais uma coisa que eu vou pôr no meu dia a dia. É um momento de não fazer nada, de apenas estar sentada, respirando e observando, deixando que a mente traga para você coisas e você vai reconhecendo. Mas não precisa nem catalogar, não precisa nem guardar, nem esquecer. É o que é. Está presente ali, sentindo, sendo. Muitos insights surgem durante uma meditação? Podem surgir muitos. Inclusive decisões. Se vou mudar de emprego, se não vou, se vou vender o carro, se não vou, o que eu vou fazer amanhã, o que eu fiz, por que eu me relacionei dessa maneira com essa pessoa, de onde foi, por que essa relação se transformou dessa forma, o que eu fiz para que fizesse assim, ou o que o outro fez. E a gente poder avaliar as nossas relações humanas. As respostas, elas vão surgindo também. Vão surgindo do mais íntimo nosso. Porque é um encontro com o nosso íntimo, né? O meditar. É isso. É o encontro com o sagrado que está em nós. Bonito isso, hein? Não é? Quando a gente medita, a gente sempre acha que simplesmente está em silêncio, né? Mas a mente, ela está trabalhando, né? A gente está respirando. É legal respirar de uma forma diferente, com consciência, não é? Mas existem variações de meditação. Quando eu falo do Zen budismo, tem uma meditação mais específica ou não? Às vezes, no Zen budismo, a gente não usa música, a gente não usa visualizações. A gente apenas diz, mantenha a postura correta, a respiração, perceba a sua respiração e deixe que ela fique naturalmente mais sutil e mais profunda. Tá. Não é como o yoga que você faz o pranayama e você escolhe conta 3. 1, 2, 3 para inspirar. Conta 3 para expirar. Isso a gente não faz. Tá. Eu peguei um avião outro dia e tinha a Márcia de Luca, que é uma professora de yoga. Ai, que saudade! Ela tem gravado aulas de meditação no avião. É uma delícia. No avião? No avião tem uns filminhos, coisinhas lá, e tinha meditação. Eu apertei o botãozinho, a Márcia de Luca. Agora inspire em 3 tempos. 1, 2, 3. Agora expire em 3 tempos. É muito bonitinho. É que a prática dela é da Ayurveda, né? Da Ayurveda e do yoga. E a gente não usa essa contagem, mas pode até usar. Não faz mal. Não tem importância. Mas esteja consciente de que está inspirando e expirando. Até o momento que até essa consciência vai. Porque você se torna a respiração. Não tem um eu que percebe que está respirando. Você é a respiração. Esse é o lugar legal que a gente vai chamar de samadhi. Sim. É o lugar da não diferenciação. Você é o que está acontecendo com você, com o seu corpo e com a sua mente nesse instante. E cada instante é breve e é passageiro e não dá para agarrar nem segurar. É verdade. E a respiração é o que separa a gente de outra dimensão. Exato. Exatamente. É a partir da respiração. A única coisa que prova que eu estou viva é o respirar. É o respirar. E outra coisa é você perceber que através de você ordenar um pouco a sua respiração, você muda estados emocionais. Também. Raiva, aflição, medo, é tudo alto aqui em cima. É uma respiração curta. E você vai procurando fazer ela mais sutil e mais suave. E às vezes dá até medo. A gente parece que vai parar de respirar. Ah, tá. Não estou mais respirando, será? Mas isso acaba sendo até uma cura para uma ansiedade, para uma depressão, para o burnout, como a senhora falou. É isso mesmo. Não é? Porque tem um controle sobre o corpo. É isso. E a única coisa que a gente controla é a respiração. Eu não controlo pensamentos, mas eu controlo a respiração. Eles são muito intrusos, os pensamentos. Não controlo emoções, elas estão aí. Mas eu controlo como eu respiro e como eu lido com aquilo que chega até mim. Quando a senhora começou a fazer meditação, entendeu se sabia respirar direito ou não? Não. Eu tinha um professor que eu ia falar com ele, põe a mão na minha barriga. Ele dizia assim, é aqui, filha, não é aqui não, você tem que respirar aqui embaixo. E eu falava, mas que respirar pela barriga? Esse cara tá louco. O pulmão é aqui em cima, ninguém respira pela barriga, Diafragma, né? E ele punha a mãozinha, ele tinha a mãozinha, era um americano. Americano? Era um americano. Ah, essa estava lá.
Era um professor americano que tinha sido campeão de polo aquático pelos Estados Unidos nas Uau. Olimpíadas. Tinha um pau enorme. Ele põe a mão aqui, é aqui que respira. É aqui. É. E já te chamavam de monja? Não, Na eu fui época monja, tava não, era começando. leiga, tinha cabelinho e tudo mais. É? É. Que legal. Tem outros vídeos aí contando essas histórias da monja, viu? Tem muita história legal. Quando a gente fala de despertar de consciência, que eu acho que faz parte do presente, do Sim. respirar, existem formas diferentes desse despertar? O que o Zen Budismo fala disso? O despertar é você estar percebendo que somos a vida da Terra, que estamos interligados com tudo e todos e que é possível viver de uma forma mais digna, mais ética, mais agradável. Agora, nós usamos meios hábeis para ajudar as pessoas. Às vezes a gente trava num lugar. A gente vai até um lugar, o começo é divertido, estou meditando, está legal, mas parei. Monja, não está acontecendo nada, estou num deserto. Não sinto mais nada. Falei, não é isso, você tem que sentir, sim. Tá. Então a gente dá um koan. É uma história que não tem muito nexo lógico. Então, Koan. chama koan, que na palavra originalmente quer dizer um caso público. Tá. Alguma coisa pública em que você dá para a pessoa pensar numa história que não tem solução lógica. Por exemplo, qual é a face que você tinha antes de seus pais nascerem? Uau, não tem como saber. Mas você vai pensar nisso. Aham. Então você vai sempre pensar no útero materno, nos pais, nos avós, nos bisavós. Você deixa de ser quem você é para você procurar nesse passado mais distante que face que você poderia ter, até que finalmente você rompe com a dicotomia, com a dualidade, com o dual, e você entra no grande uno. E na hora que você entra no grande uno, a resposta vem assim, tchum! Aí você vai na sala do professor e fala, aqui está. E o professor te aprova. Que lindo isso! É isso. Nossa, já imaginou? É um- Busquem respostas onde você nem vai acreditar. É isso aí. Eu acho que essa acaba sendo uma boa dica, né? É. E o universo, ele é uma grande consciência, né? É isso. É isso. E a gente está em contato, em relação direta com... É o tal do namastê, né? É. O sagrado em mim reconhece o sagrado em você. E reconhece em tudo, não é? Em tudo, em todos. E em tudo. Veio uma convidada aqui comigo no Mundial Podcast e ela disse que a vibração do universo é o bem-estar. Se eu sentir bem-estar, eu estou conectada com o universo. Ah, que lindo. É isso. É isso. É isso. É a mesma coisa. É. Não é se eu me sentir bem, se eu sentir o bem-estar, estou no caminho certo. É isso aí. Não é? A minha superior me mandou uma vez um desenho que ela fez, dizendo estamos sempre dentro da verdade. E estamos. Somos a verdade, estamos na verdade. Quando a gente se separa, é que tem conflito, dor, desconforto. E ninguém quer sentir isso. Não, mas sem querer provocamos isso. Bem engraçado. E nós mesmos provocamos. Nós mesmos provocamos. Estamos aqui encarnados. Exato. Então não tem como, né? Faz Não parte tem- do processo. Total. E conforme você vai percebendo, você vai purificando e vai entrando em níveis mais profundos de consciência. Ou expansão da consciência. É a expansão, É né? isso aí. É a expansão que todo mundo busca, mas a grande maioria não sabe como acessar. Que é tão fácil na infância e depois a gente vai fechando os canais, né? Vai fechando, quer agradar o outro, quer agradar o mundo, quer ser reconhecido. E você vai perdendo a pureza de estar presente no presente. Acaba sendo moldado pela sociedade, né? Exato. É pelo meio. Isso, E todos nós estamos em busca de realizar algo, isso, não é? isso. Só que para realizar algo, eu sempre preciso ter um propósito? Talvez o propósito da vida seja viver com plenitude, né? Simples assim. É. Só que aí a grande maioria pode perguntar: como eu vou viver com plenitude, vivendo num mundo urbano, trabalhando 8 horas por dia, gastando 4 de transporte? Apreciando cada momento que está no transporte, apreciando que tem um emprego, que tem trabalho, que pode ter férias, ter remuneração, tem colegas de trabalho, que você pode ir de um lado a outro da cidade, no ônibus, no metrô, a pé. Que gostoso que é estar vivo.
sabe? Apreciar. Você vê um raio de luz que entra pela janela do ônibus, você fala, que bonito que é ter a capacidade da visão. Lembrar tantas pessoas, e às vezes até aqueles que não têm a capacidade da visão, que desenvolvem o tato, que podem sentir coisas que as pessoas nem percebem que estão sentindo. Então, a gente está em contato com a beleza da vida que pulsa em nós. Nós somos vida, vida pulsando. Aí passamos pela gratidão, né? Gratidão, agradecer. Agradecer por ter nascido, agradecer as coisas que chegam até nós, até os desafetos, as dificuldades, as dores, as doenças. Eu não queria isso para mim. Nossa, chegou para mim, que interessante. O que eu faço com isso? O que eu aprendo com isso? Como é que eu posso melhorar um pouquinho passando por essa experiência? E não é que é merecedor ou não merecedor, não é? Não é castigo, é o que acontece, faz parte da nossa jornada. Chegou para mim, ok, o que eu vou fazer com isso? E se é desagradável, como eu faço para que não se repita? Que remédios eu posso tomar? Quais os cuidados que eu preciso ter para ter uma vida mais leve, mais saudável, mais alegre? E não ficar carregando pesos, né? Ficar mortalhas, né? Sim, porque tem situações que a gente resolve rápido, Isso. mas outras que não. Que demora. Que demoram, né? Ou elas são enquanto durar a vida. E tem Não também é? a paciência. Que Aí não tem- é bem resignação, é paciência com a capacidade de como é que eu transformo isso de outra maneira, né? Por que está acontecendo assim? E como é que eu faço que não permaneça assim? Que o meu olhar mude. A minha superiora dizia sempre isso. Quando você muda, o mundo muda. E é verdade. Eu não acreditava. Eu falava japonesa, não me entende. Aquela monja está dormindo na aula. Eu estou aqui com dicionários, livros, tentando entender o que o professor escreve no quadro negro. Ela está dormindo na aula. E ficava preocupada com ela dormindo na aula. Ela não era o meu ideal. Ela não era a pessoa que eu queria que ela fosse. A monja ideal que eu imaginei. E ela dizia assim, não é da sua conta. Não é da sua conta. Cuide de você. A sua formação lá no Japão durou muito tempo? Eu fiquei 12 anos lá no mosteiro, fiquei 8. Interna, 8 anos. Uau! Foi muito lindo. E isso foi lindo, mas foi Difícil. uma mudança Foi. muito grande, né? Foi muito difícil, porque eu achava que eu já estava toda perfeitinha. Eu tinha ficado 3 anos nos Estados Unidos, fazendo 2 retiros por mês, um de 7 dias, outro de final de semana. Já sabia tudo, eu era tão zen na minha vida, cheguei lá, estou redondinha nada. Não sabia o que era zen. Começa a ponta bate aqui, a ponta bate ali, e fica de mal com este, aquele não te trata bem, e você fala, e agora? E aí eu ia reclamar para quem? Para ela. E ela dizia assim, é você que tem que mudar. Eu falei assim, eu não. Aquela pessoa que foi grosseira comigo, é você que muda, não é ela. Não se preocupe com ela, preocupe com você. Você é capaz de entender ou não? E eu achava que ela não me entendia. Levei quase que 7 anos reclamando e resmungando. Até que um dia eu falei, nossa. Eu cheguei para ela disse para mim assim, Koen-san, derreta o seu gelo. Eu falei, por que a senhora não derrete? Eu era metida. A senhora então derreta o meu gelo. Ela disse assim, eu não, são os ensinamentos de Buda. Eu não derreto o gelo de ninguém. Eu falei, uau. E nesse dia eu comecei a entender. E comecei a tentar entender as monjas que estavam comigo naquele mosteiro. Quem são essas mulheres? Por que vieram aqui? Como você perguntou, que sofrimento teriam? Que dificuldades? O que elas estavam querendo? Por que foram se dedicar à vida religiosa? Porque eu não falava japonês. Então eu não sabia das histórias delas. Mas depois de 8 anos eu já estava entendendo um pouco. E eu comecei a entender. Uma delas foi casada, não pôde ter filhos. E o marido era o primogênito da família. Ele precisou separar-se dela. Amava essa mulher, mas ele precisava ter uma que reproduzisse. E ele teve que casar com outra. Culturalmente. Culturalmente, ela ficou tão triste, que ela veio para o mosteiro. Então, tinham casos assim. Olha que história. Tinham várias histórias que eu não sabia. Então, não é que ela tinha vocação para ser religiosa. Eu tive uma tristeza tão grande na minha vida, eu não quero me casar de novo. Eu não quero passar por isso outra vez. Então vai para o mosteiro. Então, vou para o mosteiro. Então, tem várias histórias. Tinha algumas, claro, que tiveram um despertar da consciência. Nossa, que coisa linda. Eu vi essa poesia do mestre Dogen, do nosso fundador, né? Ela tocou no fundo do meu coração. Então, eu vim aqui porque eu preciso beber mais dessa fonte, que é tão rica. Mas muitas não eram isso, né? Sofrimento mesmo. Tinha sofrimento, tinha dores, dificuldades.
E eu não sabia. Eu tinha expectativas delas, tem que ser as monjas perfeitas. Não eram. Eram seres humanos procurando um caminho de libertação. E a minha superiora dizia assim, o que o mosteiro faz é colocar uma sementezinha em cada uma delas, a semente Buda. E não é aqui que essa semente vai crescer. Não é aqui que vai desabrochar a árvore Buda. Mas elas têm toda a vida pela frente. Tem inúmeras outras oportunidades. Aqui a gente colocou a semente. Agora falta regar, cultivar e vai desabrochar. E é isso que a gente faz na vida. É isso. É assim que a gente vive, né? Isso, e às vezes a gente tem expectativa do outro. Por que não desabrochou ainda? Não é assim. Níveis diferentes, Não né? é momento, cada um tem o seu tempo, a sua condição. Pessoas diferentes, Isso. né? Na verdade. E saber respeitá-las a todas, do jeito que são, porque é só o que elas têm para dar naquele momento. Esses dias tinha uma coisa na televisão de alguém que ofendeu uma outra pessoa, não sei se era homofobia ou racismo, então. E claro que você tem que declarar publicamente, tem que fazer um processo, mas você não tem que odiar essa pessoa. Uhum. É tudo que ela tinha para dar. Ela não teve educação suficiente, não teve o despertar da consciência. Uma coisa que Jesus falava, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Não é o que não pode ver, o que não quer. E às vezes a pessoa não quer ver. E como é que você provoca para que ela perceba? E às vezes até o processo que você faz é uma maneira de despertar. Acorda, isso não pode falar. Esse jeito, essa expressão não tem mais cabimento no mundo. Mudou, né? Mas não tem ódio da pessoa. A expressão é errada. Mahatma Gandhi falava isso. Você não tem raiva da pessoa, mas tem raiva da ação. Você é contra esse tipo de ação, contra esse tipo de palavra, mas não contra este ser humano. Eu não quero exterminar esse ser humano. Pelo contrário. Mas a grande maioria educar. Transfere isso para o ser humano. Pois é. Não é? Tem que educar, refletir, conversar, falar, que é uma coisa importante, que a gente volta para aquilo. Comunicar é muito importante, com clareza, com dignidade, com respeito. É a tal da comunicação não violenta. Não violenta, é isso aí. Não é? É isso. E o mundo está precisando disso. Porque e se nós alguém vivemos... vem com violência, você não vai ser violento de volta? Eu estou sendo igual. Estou mantendo a violência viva. Veio com violência para mim. Nossa, que braveza. Mas não pode rir, porque senão acho que é cinismo, pior até, né? Então você fica na sua, deixa passar, e quando aquele calor da coisa passar, você conversa. Eu sempre falo, tem que dar um passo para trás, esperar acalmar e depois resolver. É isso mesmo, um passo para trás. Isso evita brigas, né? Evita. Aprender a dar o passo para trás. E silenciar nem sempre é fácil. É verdade. Né? A gente vive num mundo onde não é só a mente que está ativa, né? As energias também estão. Estão todas elas muito atiçadas. Muito atiçadas, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com isso, porque a gente pode se equiparar. Isso. Se eu revido, eu estou me equiparando. Estou igual, é a mesma coisa. Não é? E se a gente vai para uma palestra da monja, ou para um evento, a ouvir o programa na Vibe Mundial, a gente já começa, a partir até da tua voz, a mudar a energia e o pensamento. É isso. A ideia é essa. A ideia é essa. Sempre. E se vocês forem à palestra, é domingo, dia 15. Dia 29. Dia 29, às 15 horas. Ela já confunde os Domingo, eventos. 29, não. Dia 15. Tá aqui, monja. 15 é o horário, gente. Não. 15 é o horário, às 3 da tarde. Isso. 15 não é 5 da tarde, não é 3. 1, 2, 3. Às 3 da tarde do dia 29, lá no Santa Cruz. Antes de sair de casa, já se prepare. Respire, vista-se bonita para você, para mim, para o mundo. Cuide com carinho de você, caminhe em atenção. Não tenha pressa, desespero. Você vai chegar na sua hora. Se você já comprou o ingresso, o seu lugarzinho está lá garantido. Mas não chegue tarde também. A gente vai começar fazendo um momentinho de meditação, de silêncio, de zazen. Então, pode chegar tranquila, mas vai trazendo isso já da sua casa. Vem com você, já com esse sentido do zen, da presença, da respiração consciente, do caminhar consciente. Você tem uma postura maravilhosa. É, monja. Ombros para trás e para baixo, o peito aberto, não é verdade? O diafragma, que a gente às vezes se fecha o diafragma. A gente vai ficando triste, pequenininha. Não, a gente tem que se abrir para o mundo, ter coragem, né? Está aberta a realidade.
Já saiam de casa assim com aquela cara de domingo. Isso. Vou plena. Isso. Né? Qual o nome do evento, Monja? É o despertar. Vai lá, Monja. Faz no capricho aqui pra gente. Desper... Deixa eu ver. Monja Cohen, neste momento, merchandete, Isto. vai vender o seu produto. Despertar para o agora. Sabedoria zen para uma vida plena. Comigo, Monja Cohen. No dia 29, domingo, 29 de junho. Um dia antes do meu aniversário, 29 de junho. Às 15 horas, às 3 da tarde, no Teatro Santa Cruz. Santa Cruz. Eu não sou católica, mas vou estar junto da Santa Cruz, que é do cristianismo. Não é bonito? O Zen e Cristo. Estaremos juntos na Santa Cruz, mas não estaremos nos crucificando. Estamos nos libertando de cruzes pesadas que às vezes colocam sobre nossos ombros e nós as podemos tornar mais leves. O despertar para o agora. Sabedoria zen para uma vida plena. Teatro Santa Cruz, dia 29 de junho, agora domingo, às 15 horas. Vem com a gente. Gente, que maravilhoso! Véspera de aniversário. Não é? Que jeito lindo da gente comemorar juntas. Não é? Então, um evento maravilhoso. Já viram, né? Ela já trouxe até o cristianismo para cá. Tá junto. Isso é ser ecumênica, né? Isso é um Isso é a interreligioso. paz interreligioso. O respeito a todas as tradições espirituais. Isso é muito importante. A gente escolhe hoje. uma delas, mas ela não é porque é melhor que as outras. É que a gente teve mais afinidade com esta. Mas as outras são tão importantes e devem ser muito respeitadas por todos. E o que a religião de verdade traz para nós? Presença, amor, carinho, respeito, vida. Vida em plenitude. É isso. É isso aí. Sempre maravilhoso. Gente, a Monja falou bonito, né? Gostei. Como é que é? Despertar para o agora. Sabedoria zen para uma vida plena. Se você quiser adquirir os seus ingressos pela plataforma Simpla. Eu acho que tem também na... A Monja vai colocar lá o link no Instagram também. Sim. E tem o Soul Masters, tem o link de vendas, mas pelo Simpla é bem fácil. É só procurar Monja Cohen no Teatro Santa Cruz e vai aparecer. Vai ser um domingo, então, de comemoração também. Celebração. Né, Monja? Celebração. Celebrar já vá a vida. com a energia zen para lá. Celebrar a vida. Eu acho que isso. isso é o mais importante na vida da gente. É isso mesmo. Não? Vou celebrar a tua vida ao Precioso. teu lado, Monja. Juntinhas. Tá quentinha. Você terminamos? Também. Olha, tá quentinha aqui, o estúdio ficou estúdio quente. ficou caloroso. Você sabe o que né? faz. Com certeza. Obrigada. A senhora também. É sempre um prazer, viu, Monja? Um prazer. Muito sucesso, sempre muita saúde e paz. Igualmente, é o que a gente Samira. pede. É isso. Como é que é? Como é que começa o programa? Retorno e me abrigo em Buda. Retorno e me abrigo em Buda. Retorno e me abrigo no Dharma. Retorno e me abrigo no Dharma. Retorno e me abrigo na Sangha. Retorno e me abrigo na Sangha. 3 joias. 3 joias. E assim a gente fecha o nosso programa de hoje. Que lindo! Foi muito lindo. Fechamos com chave de ouro esse super programa com Monja Cohen. Esperamos todos nesse grande evento e em muitos outros, porque cada momento de estarmos juntos é de celebrar, né? É isso. Carregar a mão no final de ano, tem Mystic Fair e a Monja já está convocada. Não é, Monja? Já virou tradição também. E isso é muito bom. Estar com a senhora é sempre muito bom, viu? Obrigada, Vida igualmente. longa aqui na Vibe Mundial assim e muita seja. saúde. Já te desejo agora, já começando as comemorações de feliz aniversário. Muito obrigada. Para a gente já começar a comemorar e quando chegar lá no dia, a gente está em alta vibração. Que assim Obrigada, seja. viu? Muito obrigada, Gente, Samira. vou ficando por aqui, relembrando, é Despertar para o Agora, Sabedoria Zen para uma Vida Plena, Teatro Santa Cruz. Ingressos à venda pela plataforma Simpla. Vai ser no domingo, 29 de junho, a partir das 15 horas. Além da palestra, vai ter bate-papo e aquele momento mais próximo. Tem um nome isso, depois eu pego, tem um nome. E para tirar foto, abraçar não. Abraçar não. Tirar foto e receber autógrafo. Fica pertinho da Monja, fazer aquela foto tradicional. Faz aí, Monja. Com as mãozinhas. Pronto, fechamos. Gente, vou ficando por aqui. Eu volto amanhã. Um grande beijo e até lá.